Vai ser, amados. Eu acho que imagens, sabe? Muito impossível. Coisa linda, né? Muito impossível. Isso é impossível que o homem não pode fazer. É aí que Deus faz. Na verdade, é aí que ele age. Quando o homem pode fazer, ele fica esperando para reagir. Estava esperando ele começar, irmão. Agora você chegou para começar. E eu escolhi aqui uma coisa bem interessante. Está dentro de Marcos, capítulo 4. Imagino quantas vezes a Bíblia tem pregado sobre isso, ou quantas vezes alguns ouviram sobre isso, ou não. De repente, seu pai não ouviu sobre isso. Hoje eu falei com a Tayana assim, toda vez que eu vou falar lá, antes eu pensava no todo, hoje não. Hoje eu só miro daqueles que não acostumaram, como nós acostumamos desde criança, acordar de manhã e ir para a escola dominical, depois da noite, depois durante a semana ir para a igreja. Não. Então, a maioria
no dia a dia, tem seus afazeres. São esses que têm que ser mirados. Então pode ser que aqui não haja um, mas pode ser que alguém passe ali, pare ali e ouça. E aí, deixa eu mostrar para vocês o que está escrito em Marcos. Jesus acalma a tempestade. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre um almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, grande calma, grande mansidão. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e disse uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou fazer uma oração antes de começar. Senhor, eis aqui a tua palavra. O Senhor sabe, Senhor, que tudo tem um propósito. O Senhor sabe que a tua palavra não foi feita para voltar vazia. Então, Senhor, que haja um coração fértil para ouvir e entender o que o Senhor tem para falar. Ministre-nos agora e para tudo sempre. Amém. Deixa eu contar, uma vez eu preguei aqui sobre um barco que virou. Paulo estava nele, estava no Atos 29. Eu quero dizer que Jesus também não estava ali. Eu também me lembro que outra vez eu preguei aqui de um barco que anoiteceu. Jesus não estava no barco, mas nesse Jesus estava no barco. A passagem todinha foi o seguinte: eu dou um pano de fundo para você entender. Jesus passou o dia todo pregando o sermão da montanha. Então ele estava exausto. E ele chega para os discípulos e disse assim: passemos por outro lado. Ele estava falando, chamando de Mar da Galileia. Mar da Galileia, porque eles sabem, não é um mar, é uma lagoa. É uma lagoa bem grande. Ela vai daqui a Jardim de Moeiro, de comprimento, e ela vai daqui ao aeroporto de Lagoa. Em outras palavras, ela tem 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Só que ela está entre duas montanhas. E duas montanhas, aquele sentido, escondendo lá, vem para aquele sentido. Porque o vento vem de lado de dia, vem de lado de dia e de lado de noite, né? Mas assim também é leste. Eu não sei se é leste ou oeste, você não entende. Mas ele faz um corredor de vento. E o vento, quando bate ali, as águas, mesmo sendo uma lagoa e pelo seu tamanho, as águas ficam muito agitadas. E para ajudar, ela está, parece que 200 metros abaixo do mar Vermelho. Então, dá uma certa pressão. Nós chamamos de depressão. Jesus, quando chamou o povo para passar para o outro lado, aspas, estava muito cansado. Eu estava falando com ele, nossa, domingo eu fiquei exausto, eu dei aula. Eu trabalhei sábado o dia todo, eu trabalhei domingo pela manhã. Eu não consegui no culto à noite, porque estava exausto, eu estava muito cansado. E Jesus aqui na terra, ele não usava poderes de Deus. Ele estava como homem, então ele também estava cansado. Tanto é que ele entrou no barco e foi dormir. Ele foi dormir, simplesmente dormir. E mesmo Jesus estando no barco, escureceu, já estava começando a escurecer. Escureceu, o vento soprou, o mar se agitou, as águas entraram no barco. Eles pensaram que eles podiam morrer e começaram a chamar Jesus. Você já sabe a história. E Jesus olha para o barco, o vento, manda o vento acalmar, manda o mar se calar, tudo fica bonitinho. Você precisa entender o que aconteceu. E até chegar do outro lado da margem. Mas por que isso pode fazer diferença na nossa vida? Primeiro, muitas vezes, o que nós passamos aqui hoje na Terra
dizem assim, aqui no dia a dia, está acontecendo isso com aquele casal porque eles não acreditam em Deus. Está acontecendo aquilo com aquele homem porque ele não tem fé. Está acontecendo esse tipo de doença, essa enfermidade com aquela criança, né? Porque a mãe não está indo na escola dominical. Não tem nada disso. Porque se isso fosse verdade, dentro daquele barco não teria acontecido nada, porque Jesus estava ali. O que eu quero dizer para você é que o sol e a chuva é para todos. Coisas boas e ruins acontecem por todo mundo. Você sendo crente ou não sendo crente, você sendo católico ou não sendo católico, você sendo espírita ou não sendo espírita, você acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, as coisas acontecem para todo mundo. Coisas boas e ruins acontecem. Pessoas boas perdem emprego, pessoas ruins perdem emprego. Crentes perdem emprego e ateus também perdem emprego. Doenças e enfermidades terríveis acontecem com quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Se não, doenças terríveis, que eu não quero falar não, começa no CA, acontecia só com quem não crê em Deus. Mas há pessoas maravilhosas que morrem disso. Aí você poderia perguntar, então, que diferença eu tenho? Para quem é que eu tenho que acreditar em Deus se eu vou ter enfermidade, se eu vou ficar desempregado do mesmo jeito? A diferença é como você faz. A diferença é você acreditar que aqui não é o fim. É acreditar que existe algo depois. E você só consegue se você tiver uma chave chamada Jesus Cristo. A porta só abre com Jesus Cristo. A porta só abre com essa chave. Na verdade, a porta está aberta. É só chegar e entrar. Mas para chegar lá nesse caminho, você tem que crer nele. E não quer dizer que as coisas não vão acontecer com você. Não é porque o cara é crente, que ele vai ter criticar as coisas. Porque crentes ou não crentes vão vender carros. Crentes ou não crentes vão ter trabalho. Tudo acontece. Agora, o que Jesus queria com aquilo? Porque com voltação um pouquinho, antes de Jesus nascer, houve um homem chamado Jonas que desobedeceu a Deus. Deus disse, vai para a direita e prega para aquele povo, só para resumir. E ele foi preciso, aquele povo não vou pregar. Dentro de um barco, já um barco um pouco maior, e também escureceu. E também o mar soprou, ali era mar mesmo. As coisas ficaram difíceis e as pessoas que não acreditavam em Deus que estavam ali, disseram, olha, esse homem deve ter pecado, porque a única pessoa diferente aqui é ele. E o barco vai e nós vamos morrer afogados. Vamos jogar esse cara dentro da água. Olha só, naquela época eles acreditavam nisso. E hoje as pessoas acreditam nisso. Acho que, vou dar um exemplo claro. Quando o nosso pastor lá morreu, o pastor Edson, alguém chegou para mim e falou assim, por que o pastor morreu? Estava ele em pecado? Ele fez a pergunta. Por que o pastor morreu com essa enfermidade? Estava ele em pecado? E eu perguntei, vem cá, só quem tem pecado morre. Todos nós vamos morrer. Tudo está no tempo de Deus. Não tem nada a ver isso. Que Deus é isso que você acredita. Ora, se fosse assim, misericórdia, né? Se fosse assim, misericórdia. O que Jesus queria atravessar aquilo ali? Sabe o que tem do outro lado do mar da Galileia? Uma terra que não é dos judeus. É uma terra que é chamada de terra dos pagãos. Jesus chega lá à noite ainda. Ele atravessou. Olha o que Jesus foi fazer do outro lado. Porque outro dia eu vi alguém criticando e eu aprendi uma coisa. E é sério. Eu aprendi uma coisa. A gente não pode julgar. Se você passar a noite em frente a uma boate e vir um homem de Deus à porta, não o julgue. Nós não sabemos o que está fazendo ali. Se você for a um aniversário de alguém e você, de repente, você não vai ao aniversário de alguém porque essa pessoa não é cristã. Não julgue se alguém for. Você não sabe o que ele está fazendo ali. De repente Deus mandou você ir a um local que não tem nenhuma pessoa evangélica.
Pode até ser uma festa de LGBT, mas você não sabe o que aquela pessoa está fazendo ali. Então não julgue. Eu estava vendo uns debates na internet de alguém que foi convidado pelo aniversário dentro de uma igreja. Era uma pessoa que era LGBT e estava voltando para Deus. Mesmo assim, a pessoa foi criticada. E houve um grande debate. Eu ouvi os dois lados. Não tomei partido, eu só ouvi. Porque você não sabe o que Deus tinha com aquilo. Jesus atravessou aquilo, vai dentro de um cemitério. Judeu não vai a cemitério. Dentro daquele cemitério tinha um endemoniado. Judeu não conversa com o endemoniado. Judeu não conversa com pessoas que não são judias. Aquele homem era chamado de homem de Gadareno. Jesus atravessou na porta de uma alma. Um homem que estava longe de casa, pelado. Às vezes que ele não tinha roupa, e ele se cortava todinho. Ele passava o dia e noite se cortando. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém conseguia prendê-lo. A Bíblia diz que não havia algemas que pudessem prendê-lo, mas ninguém tinha coragem de dar perto daquele homem. Ele estava nu, ninguém poderia prender, ele era muito forte. E ele morava dentro do cemitério. Jesus atravessa aquilo tudo, passa aquilo tudo. Imagina o coração do discípulo. Peraí, nós passamos aqui, ele quase morremos. Ele entra no cemitério, ele é maluco. Ele entra e vai até esse homem. Você treina tão endemoniado, você não pode entrar. Ele chega para aquele homem e pergunta: qual é o teu nome? Ele pergunta o nome. E ele disse assim: eu não tenho nome, eu me chamo Legião. Sabe o que significa Legião? Legião por quê? O Império Romano é que dominava Jerusalém naquela época. A legião era formada por 6.000 soldados. O que aquele homem estava dizendo? Olha, eu não tenho nome, porque dentro de mim existem 6.000 demônios. Deus atravessou o mar da Galileia por causa de um homem que consigo estava com 6.000 demônios, que cortava o seu corpo, era alto e forte. Jesus olha para ele e o liberta. E até os demônios desesperados dizem: então permita que nós entramos naqueles porcos. Entramos nos porcos, e os porcos caem no possível ver. Não tem nada a ver com o cara de porco, não, tá? Isso aqui já 6 mil anos, 4 mil anos depois. Aquele homem se transformou no evangelista de tal forma que a história conta que no ano 70 depois de Cristo, o general assume Roma. E porque eles acreditavam que os judeus que tinham ouro dentro do templo, destrói Jerusalém. Lembra? Não ficará pedra sobre pedra? A profecia se cumpriu 70 anos depois. Destrói Jerusalém. Primeiro ele sitia Jerusalém. Ele falou assim: nós vamos fazer um ciclo. Jerusalém um pouco no reinado, acabou com ele, um começou a comer o fim do outro. Então, conforme começaram a fazer falta partida. A Bíblia diz que muitos fugiram daquela terra que Jesus foi lá. Presta atenção, eles estavam todos convertidos por causa daquele homem demoniado que Jesus atravessou e pregou. Ele virou um grande missionário e aquele povo acolheu toda a nação de Israel. Os que fugiram para lá, os que conseguiram escapar, escaparam para lá, e lá eles já eram convertidos. Muito mais do que os próprios judeus que moravam em Jerusalém, por causa daquele homem demoniado que virou um grande missionário. Porque alguém teve coragem de ir lá e pregar para ele. Alguém teve coragem de rasgar o que estava escrito, mudar todo o estatuto, não importava o que seria chamado, independentemente de qualquer crítica, e pregar para aquele homem. Isso que está faltando hoje. Eu não vou pregar para ele não, porque ele é demoniado. Ele não vai ouvir. Eu não vou pregar para ele não, porque ele está bêbado. O meu cunhado aceitou Jesus bêbado. E hoje é você. Não vou pregar para ele não porque ele é LGBT. Não vou pregar para ele não porque ele é... Você imagina? Alguém passa ali e fica conversando com ele aqui. Eu com esse cara aqui que é travesti ali à noite. Ele diz: onde está de mim?
E você acha que Jesus estava preocupado com o que eles iriam achar dele? Porque a ordem é ir tipo todo mundo que prega o Evangelho. Para os que creem, para os que não creem, para os ladrões, para os homossexuais, para todos eles. Todos eles. Então, o que nos falta, na verdade, parece que é ler, entender, acreditar e seguir no que está escrito, que é muito fácil eu pregar aqui ou pregar numa igreja. Isso é muito fácil. Agora, o que está faltando é pregar lá na porta do botiquim, ou pregar lá na porta do é o nome do negócio que é ali? É ali na frente? Desferra? Não. Na alegria dos meninos, qual é o nome? Saudável. Imagina, passa de carro ali à noite, vindo da escola, que eu dou criança à noite, e vejo o Ivanildo ali conversando com a moça. Eu vou pensar o quê? Eu conheço o Ivanildo, ele está pregando para ela. Mas pode ser que outros olhem para assistir o Ivanildo ali, liga para a Jennifer. Mas é isso que Jesus faria se estivesse hoje. Você acha que Jesus viria para frequentar qual igreja hoje? A sua? A minha? Sendo que ele chega para Lázaro, quando ele fala para Lázaro, da tradução saiu sai daí de dentro, não é isso? Mas no original ele disse assim, Lázaro, eclésias é a mesma tradução para falar de igreja. Em outras palavras, sai dessa igreja, porque enquanto você tiver essas quatro paredes, você vai perder como um defunto. Porque se prega Jesus, não é aqui no público, você prega Jesus, é fazendo o que você faz quando você vai lá em Terra Vermelha e distribui cesta básica. É ali que o cara fala assim, aquele ali é o nome de Deus. Porque é muito fácil alguém chegar na porta e falar, aquele ali é o nome de Deus, ele está pregando. Agora, e o que está lá? Que ele consegue pregar sem abrir a Bíblia? Que ele consegue pregar com o próprio testemunho? O que estamos contando isso? E quais são as igrejas que estão lotadas hoje? São aquelas do pão e água que faziam circo ainda em Roma. São aquelas que os caras dão um chapéu desse tamanho e pregam milagre. Jesus é muito mais do que isso. A crucificação não foi para o cara crescer o braço, não foi para o cara levantar o não. A crucificação não foi para isso, não. A crucificação não foi para milagres. A crucificação não foi para multiplicar o pão. A crucificação foi para a salvação do homem. O que Deus quer é do outro lado. O que nós temos que correr atrás e mirar está do outro lado. Está do outro lado. Em resumo, você com Cristo ou sem Cristo, a noite vai escurecer. O vento vai soprar. Vai sacudir e você vai pensar, eu vou morrer. Mas muitas vezes, para aquele que não crê, ele vai dobrar o joelho e falar assim, eu tenho misericórdia de mim. Eu não mereço a sua misericórdia, mas tem misericórdia de mim. E muitas vezes, aos que creem, nós vamos começar a querer encostar Deus na parede. Senhor, eu sempre te servi, agora minha esposa está indo embora. Eu sempre te servi, agora meu marido está indo embora. Eu sempre te servi, agora meu filho está indo com muitas drogas. Eu quero encostar Deus na parede. As coisas acontecem com todo mundo. E às vezes ele só está esperando você falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Compadeça-te de mim. Me salve. Não me deixe perecer com essa eternidade. Sabe uma coisa linda que eu fico olhando? Um dia eu saí pesquisando as orações. Aí eu estava olhando a oração de Jonas lá no mundo da baleia. E a oração e a oração de Sadraque, Mesaque, Abednego, toda a fornalha aquecida. Sabe o que tem em comum? Eles disseram, orando a Deus, a Deus salvar. Mas o mais bonito que vem depois, ele diz, ainda que o Senhor não se salve daqui, ainda que eu morra comendo essa baleia, eu disse, ainda que eu morra nessa fornalha, se o Senhor quiser, eu só pode me livrar, mas ainda que aconteça o pior, eu sei que ainda hoje eu vou ver o meu Salvador. Olha que coisa. É claro que ele pediu para o fogo não matar, mas ele disse, mas ainda que eu morra com esse fogo, coração de Deus, ainda que eu morra, eu sei,
E ainda hoje não temos oração. E às vezes nós não falamos isso alguns demônios. E às vezes Deus só quer esse ato de fé. É um conto que eu vi de um padre contando. Eu vi um padre contando nessas madrugadas que eu acordo assim, deixa eu ver uma pregação. E às vezes eu ligo para ver a pregação, tem um cara pedindo dinheiro. Ah, foi impossível. Aí eu vejo um padre falando de Jesus. Aí eu não vi o padre falando de Jesus. E o padre falou que numa certa feita lá no Nordeste, aquela forma que ele vai ter que de na seca, e juntaram uma grande multidão para subir no monte para orar para cair água. E tinha uma criança levando guarda-chuva. Eu quero que você imagine o coração de Deus agora. Olhando assim, vão subir pedindo, ei, tem um menino que trouxe, aquele acredita em mim. Ele acredita em tal modo, que antes dele orar, antes de acontecer, antes de alguém pedir alguma coisa, ele já levou o guarda-chuva, tendo certeza que Deus iria agir. É isso que mostra o coração de Deus. Às vezes você nem abriu a boca ainda. Ele vai falar assim, olhe na mão daquela criança que tem um guarda-chuva. Ele não só vai pedir, como ele já tem certeza que vai chover, porque ele já está levando o guarda-chuva. E às vezes Deus quer ver isso. Antes que você abra a boca, ele olha o seu coração e ali tem. Ali tem. Vamos. Resumindo, eu espero que você tenha entendido o que quis dizer. Aqui o Senhor escolheu me falar hoje comigo. Oh, meu Senhor, nos momentos de tristeza, de angústia, e as coisas acontecem. Tem um momento que Jesus está no barco. Tem um momento que Jesus não está no barco. É as mesmas coisas acontecendo. Uma hora, no barco, ele foi chamado de socorreu. No outro começo da mar, ele veio caminhando sobre as águas. Mas ele veio. Paulo não precisou disso. Paulo disse, eu sei que ainda que haja naufrágio, nenhuma vida, 243 homens, nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida se perdeu. Nenhuma vida se perdeu. Começando a palavra, ele acreditava mais do que tudo. Amém? Vamos ao médico, você que estava prosseguindo a vida. Ei, Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Arlindo. Obrigado porque é uma coisa tão santa como ainda desse, que diz Deus no princípio, uma letra maravilhosa, Deus que cura, Deus que liberta. Senhor, que se veste, Pai, dessa nossa incredulidade, que se veste, Senhor, desse nosso Espírito Santo. Que misericórdia de nós, em nome de Jesus. Agora, Senhor, abençoe esse alimento que nós vamos alimentar na nossa carne, mas que o nosso Espírito possa clamar também como um alimento que é para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.